Oi, gente amiga da comunidade do canal Paz e Bem, gente amiga da comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes e este é um programa que a gente espera toda semana, nosso curso de espiritualidade com o teólogo e professor Faustino Teixeira. Grande alegria pelo nosso encontro, mais uma vez. Tivemos uma pausa semana passada, né, Faustino, para Ah, a gente abriu alas para o Lula passar. Semana passada. Então eu fui a Curitiba para entrevista, né? Que ia ser inclusive na quarta-feira, no dia da nossa transmissão ao vivo com o Faustino Teixeira, acabou sendo quinta, foi fantástica, muito boa mesmo. E agora estamos de volta, né? Hoje a transmissão ao vivo está acontecendo nessa quarta-feira, 28 de agosto de 2019, retransmissão na quinta-feira pela Pós TV 247, aí fica disponível para você assistir na hora que você quiser, tanto aqui pelo canal Paz e Bem, quanto pela TV, pela Pós TV 247. Faustino, alegria. Fiquei com saudade de você, ó. A gente não se viu uma semana, né? Criou a rotina, fez falta. Eu adorei te ver lá na entrevista com Lula. Realmente você é uma figura iluminada. Aliás, eu gostei muito dos três entrevistadores, que eu não conhecia, né? Gostei muito da equipe, do grupo. Pepe e do Paulo, né? E gostei muito de ver o Lula tão jovial, né? Tão bonito, tão sorridente. Não é aquele ar cansado do Lula que a gente estava acostumado a ver. Então, eu acho que essa experiência interior dele está fazendo bem para ele. E também eu acho que a experiência amorosa está fazendo bem para ele. Essa coisa, ele está apaixonado, né? Muito apaixonado, é impressionante isso. Então, a companheira dele é uma pessoa muito especial, você conheceu, né? Conheci a Janja, uma mulher discreta, bonita, elegante, muito dedicada, muito apaixonada também pelo Lula, e eles têm uma relação, foi aniversário dela ontem, por sinal, eles têm uma relação assim de grande intimidade, grande cumplicidade. São casados, né? Não tiveram ainda a oportunidade de se casar, mas são casados separados pela cadeia, né? Vão casar assim que ele sair da prisão, assim. E ela está lá presente, né? Ela ligada ao mundo afro também, muito bacana isso, né? Muito ligada muito ao mundo afro. Ela é uma presença discreta cotidianamente na Vigília Lula Livre. Gostei demais. A gente está começando uma boa amizade ali. Foi uma experiência bonita, eu acompanhei. Muito legal. E você sabe, Faustino, que a coisa que mais que me impressionou é que o Lula falou e foi uma maravilha, a gente ouviu o Lula, mas o que ficou para mim, e é engraçado que isso marcou muito as pessoas aqui no Paz e Bem, e eu vejo lá pelo meu Facebook também, e meus amigos e amigas, foi o abraço no Lula. O abraço no Lula, talvez para mim, foi mais significativo do que qualquer coisa que ele tenha falado. Aquela foto do nosso abraço, que se espalhou muito, assim. Eu pus no meu Facebook também. Foi muito forte, tinha uma troca ali, sabe? Foi um encontro, foi muito especial mesmo. E agora a gente está de volta aqui, Faustino Teixeira, Paz e Bem, e nós estamos, se falamos da noiva, futura esposa do Lula, nós estamos no reino do feminino, e estamos falando de mulheres místicas, feministas, muito antes, séculos antes do feminismo se apropriar dessa ideia, desse termo, né? Verdadeiras feministas, da virada do primeiro para o segundo milênio ali, 1100, 1200, 1300, realmente uma pleiade de místicas fantásticas. Nós falamos no último encontro da Marguerite Porret, e hoje nós vamos falar da Matilde de Magdeburg. É isso, né, Faustino? Isso, uma alegria. Eu queria mencionar uma coisa que eu tinha anotado aqui para não esquecer, é que o estudo das místicas na universidade deve ao núcleo de estudos de mística, que durou mais de 12 anos aqui em Juiz de Fora. A gente se reunia no Seminário da Floresta, dos Redentoristas. Nós estamos até pensando em fazer um encontro especial o ano que vem, quem sabe você não vem, que nós vamos rever o grupo antigo. É um encontro fechado, onde os estudiosos de mística que acompanharam esses 12 seminários, envolvendo o PUC de São Paulo, PUC de Belo Horizonte, PUC do Rio, Federal do Rio, Federal Fluminense, Federal de Juiz de Fora, para a gente fazer uma reflexão sobre essa discussão da mística, né? E eu estava vendo aqui nos meus papéis a Marguerite Porret, a primeira tese de doutorado sobre a Porret que teve no Brasil
foi a segunda tese de doutorado da Federal de Juiz de Fora e a segunda tese do programa meu de pós-graduação em Ciência da Religião, defendido por Silvia Schwartz. Depois, eu que não gosto de participar muito de banca, eu evito um pouco aceitar bancas, eu aceitei o convite do Pondé, fui a São Paulo, na PUC de São Paulo, participar da banca da Maria José. Maria José, grande amiga, eu chamo ela de Mary Jo, talvez ela que é responsável pelo núcleo de mística da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião, e ela está nos assistindo aí hoje, né? E ela defendeu sua tese em 2008 na PUC de São Paulo. A tese está disponível na internet, né? E sobre Matilde, sobre a Matilde Magdeburg. Não estou ouvindo. Eu fechei o microfone que os cachorros estavam latindo aqui, depois o presidente Lula reclamou. Não foi... Maria José, super alegria da tua presença aqui entre a gente. Deixa eu ver, nós estamos aqui ao vivo. Maria José Caldeira. A Marisa Brunhosa está aqui com a gente, a Josi Negreiros, o Aristides, a Silvana Zanella, a Maria Galeno, na verdade, desculpa, a Delci Batista Janelato, a Bia Barrela dizendo Faustino sempre uma inspiração. Maria José não falou aqui no nosso chat, mas, sinta-se muito acolhida, é uma alegria ter alguém que é uma especialista em Matilde aqui nessa conversa exatamente sobre ela. Mística. É interessante que ontem à tarde nós estávamos juntos. Infelizmente, por causa de questões de burocracia da universidade, ela não conseguiu vir de avião para Juiz de Fora, por uma falha da administração, e nós tivemos que fazer a defesa de uma dissertação de mestrado sobre Eti Ilesum. Eu estava orientando a aluna que defendeu, a Daniele, a Gracinha Daniele, e o Volney Berkenbrock, do livro Orações, e eu montamos a banca sobre a Eti Ilesum, e foi muito bonita a defesa, e então a Maria José estava presente e nós falamos aqui da conversa que teríamos hoje. Então, foi muito, muito legal. Então, ou seja, o início dos anos 2000, né? 2005, 2008, as beguinas teve uma onda de beguinas na Universidade Brasileira, né? E agora, em 2019, tantos anos depois, o IHU está estudando as místicas femininas. Eu gravei 3 vídeos semana passada, pequenininhos, sobre as místicas. A Maria José também gravou. A Ceci também gravou sobre Porete. Então, está o IHU e o Paz e Bem, né, juntos nessa itinerário. E, ao mesmo tempo, eu me sinto convocado a levar essa fala, porque eu sou um devoto do Facebook, embora o Facebook tenha sido tão criticado, mas eu acho que as redes sociais têm, para mim, uma importância muito grande. E o Eduardo Losso, que é um grande amigo, que eu até conversei com você antes da gente marcar uma entrevista sua com ele, porque ele é agnóstico e trabalha mística, né? Ele estava falando da resistência da academia às reflexões sobre místicas que ocorrem na academia. Então, ele tem um papel muito importante. Eu acho que é essa discussão que a gente tem que levar, de como é importante a academia se abrir para a reflexão sobre a mística, né? Sim. Nós vamos, inclusive, estamos conversando, o Eduardo Losso vem aqui no Paz e Bem, vou convidá-lo para fazer uma conversa sobre essa questão, porque o Eduardo Losso é um especialista em mística, mas, diferentemente do Faustino e de mim, é um agnóstico, um ateu. Então, acho que esse diálogo da mística no contexto do ateísmo e do agnosticismo é fundamental para a gente pensar o Paz e Bem, né? E aí ele fez um texto esses dias de um desabafo, inclusive, dele. Achei que tinha um tom de desabafo, né, Faustino? Essa questão de como a mística é um tema marginalizado na academia no Brasil. Vamos falar sobre isso. Beleza. Legal. Então, vamos falar de Matilde, vamos falar das místicas, e hoje, especialmente, da Matilde. Bom, Matilde Magdeburg, ela nasceu em 1208, morreu, isso são datas aproximadas, né? 1283. Eu queria começar citando uma frase dela, o livro dela, eu estou com um livro dela aqui, a edição italiana, esse aqui, né? Belíssima edição em italiano.
A Luz Fluente da Divindade. Olha que título bonito, né? Lindo. O alemão, Das Fließende Licht der Gottheit. Um livro que foi escrito entre 1250 e 1280. Um livro que, na verdade, são 7 livros. São 7 capítulos, 7 livros, né? E essa edição italiana é muito bonita, e eu li com muito carinho, na época, por ocasião da defesa da Maria José, que vem trabalhando mais tempo do que eu a mística, e ela fala numa postagem hoje que eu não consegui achar do Facebook dela, ela fala que a Matilde mudou a vida dela, no sentido de se embrenhar na reflexão. Ela é psicanalista, né? Se embrenhar no estudo da mística e se embrenhar no estudo do feminismo. Quer dizer, a Matilde ajudou-a a captar e compreender e desvelar a dimensão do feminismo. Então, eu começo com uma citação da Matilde. A gente pode falar Matilde, pode falar Matilde, depende né? Ela diz: Senhor, não desejo dançar se tu não me conduzis. A dança, né? Bonita essa expressão. Então, a referência fundamental desta mística é esta sua obra, que eu mostro aqui de novo. E é claro que nós vamos estar aqui nos servindo da ajuda dos universitários. E a fonte é o McGinn, é uma fonte básica, é o que eu tenho falado aqui no programa, né? Um dos mais importantes estudiosos da mística ocidental, cristão ocidental, é o Bernard McGinn. Então, ele fala maravilhosamente bem. Esse livro tem em português, Faustino, não? É Paulus. Ah, é da 3 Paulus? volumes já saíram 3 volumes, mas são... Eu vou colocar, então, a referência Pode hoje, colocar. tá, gente? Eu não coloquei na aula da Marguerite Porret, mas vou colocar hoje, então, a referência na descrição do vídeo. Eu mando para você o título dos 3 livros que já saíram na Paulus. Ótimo, mano. Tem que ser num momento de calma, porque são livros caros, né? São livros de mais de R$80. Mas cada dia 20 na Paulus, eles dão uma promoção de 20% nos livros. Tem que comprar no dia 20, né? Sim. Dia 20 é dia de promoção lá, sempre. Bom, então a referência é esse livro, A Luz Fluente, né, que foi composto entre 1250 e 1280. Matilde vai falar sobre o livro, né? Ele chamará a luz que emana da minha divindade dentro de todos os corações que vivem livres da falsidade. No prólogo do livro 1, é muito bonito o prólogo do livro 1, que, no fundo, quem fala no livro é Deus. Deus fala no livro várias vezes, por isso que é visto como um evangelho. O livro é chamado como evangelho, e a Matilde é considerada uma das 4 evangelistas pelo Bernard McGinn, né? E depois eu vou falar, ele chama de 4 evangelistas, né? Então, ela nasceu por volta de 1208 e começou a receber experiências místicas ou saudações divinas, visões, aos 12 anos de idade. Eu fico impressionado como é que essa moçada começa a receber visão cedo. Eu não recebi visão nenhuma ainda, eu estou com 65 anos. Não tenho esse dom, né? O tempo corria de outro jeito na Idade Média, né? Estou esperando acontecer isso, embora eu tenha medo de acontecer. Eu espero, não precisa ter visão, não, está muito bom assim. Então, ela é contemporânea da nossa Marguerite Porret. Pois é. Ela do comecinho do século, né? A Marguerite já da segunda metade do século, né? Então, ela começou a receber cedo visões. Por volta de 1230, ela nasceu em 1208, ela fugiu para Magdeburgo, por isso Matilde de Magdeburgo, para se tornar beguina. Então, ela vai se tornar beguina, né? E ela fala disso no livro, no 4º livro, né? No 4º capítulo do livro, no número 2, ela vai falar dessa experiência de beguina e vai exercer um cargo de autoridade numa comunidade beguina. E seu confessor, sempre tem confessores na julgada, né? Era um dominicano, Henrique de Halle. Teve um papel importante no encorajamento para que ela escrevesse.
esse livro místico. Então, o confessor dominicano, ao contrário do dominicano que a gente viu na Marguerite Porete, que era violento, e esse confessor aqui era um confessor da bonança. Então, os primeiros 5 livros são 7 livros. Esse livro aqui, cadê ele? Sumiu? Esse livro aqui é composto de 7 livros. Os 5 primeiros livros foram concluídos por volta de 1260. Na década seguinte, apareceu o 6º livro. E em 1272, já perto da morte, 10 anos antes da morte dela, ela já estava idosa, já estava doente. Ela foi para a comunidade dos cistercienses, em Hefta, um centro importante de escritores espirituais, e ali compôs o 7º volume. Então, ou seja, é um livro de uma vida inteira, né? De uma vida inteira. A cachorrada aqui hoje está animada, então eu fechei para não ficar te atrapalhando. Quer dizer, então ela faz uma trajetória de beguina, que fica as beguinas sempre um pouco à margem, né, da estrutura oficial da igreja, e no final da vida, então, ela se incorpora a essa dinâmica dos cistercienses, que é uma ordem, né? Uma ordem monástica dentro do cristianismo, do catolicismo. Bom, e ela morreu, então, por volta ou 1283, 1282, aí há divergências entre... A coisa interessante, o livro foi composto no baixo alemão médio, em língua vernácula, que não era comum, a língua oficial era latina, então vão ter os primeiros grandes autores que vão fazer seus livros no alemão, no baixo alemão médio, dialeto do norte da Alemanha. E essa versão se perdeu. Nós vamos ter acesso a 2 outras versões, uma versão dos dominicanos da comunidade de Halle, que é em latim, e de um sacerdote secular, Henrique de Nordinglen, confessor e conselheiro dos religiosos e seculares amigos de Deus, no sul da Alemanha, no dialeto germânico. Então, as versões que romperam o bloqueio, né, vão ser as versões latina e do dialeto germânico. Temos, assim, um dos primeiros textos vernáculos importantes a serem traduzidos para a língua universal da teologia e da espiritualidade, que vai ser o latim. Então, é uma obra que conjuga prosa e verso. É muito interessante, né? Se não dá para mostrar aqui, mas talvez consiga. Você vê que tem prosa e verso. Prosa e verso. Dá para ver. Então, é uma... A autora parece ter sido autodidata, curioso também. Naquele tempo também não tinha muito processo de formação. Sua obra apresenta-se como uma nova Bíblia vernácula, destinada à leitura e à discussão pública, não só entre beguinas e os amigos de Deus. Eu adoro essa expressão amigos de Deus, né? Acho que a gente tem que retomá-la, porque é bacana isso, né? Você chamar alguém de amigo de Deus, né? Eu acho muito bonito, né? É o Gottesfreund, amigos de Deus. Mas, então, o livro destinava a ser esse debate mais aberto. E, por essa razão, Meguin a designa como uma evangelista. Bonito isso, né? Uma evangelista. A força de sua pretensão, quer dizer, uma mulher pretensiosa, audaz, né? Isso é típico da mística, né? O excesso. As pessoas são empoderadas da sua feminilidade. Isso é muito legal para a gente ver isso. Quando eu vejo hoje as minhas alunas, todas as minhas orientandas são mulheres, né? Eu fico admirado de ver minhas meninas, eu chamo elas de minhas meninas, né? Como é que lutam contra todas as dificuldades, com uma resiliência, ou estão separadas, estão com filhos, estão com dificuldade financeira, mas lutam e vencem. Isso é muito bacana, né? E você sabe uma notícia ótima, eu sei que você vai ficar feliz, você não está sabendo ainda, vai ficar feliz. Em setembro, vem aqui no Paz e Bem, acho que eu vou até chamar você para participar dessa conversa, a grande Ivone Gebara. Ai, que beleza! Ivone Gebara é uma figura maravilhosa. Pois é. Maravilhosa.
Eu acho que é uma das precursoras da discussão do feminismo na teologia católica brasileira, né? E sofreu muito, muito incompreendida, punida, desclassificada mesmo em certos âmbitos da teologia. Então, ela se impôs pela doçura, né? E, sobretudo, pelo compromisso com o trabalho popular. Sim. Eu acho que a coisa mais bonita de Ivone de Guevara é o carinho e a devoção ao trabalho popular que ela fez, né? Quer dizer, que ela faz. Isso que faz de Ivone de Guevara a beleza e o testemunho dela. Por isso que vai ser um presente para o Paz e Bem ter Ivone de Guevara falando. Vai ser. E o que nós vamos ver é o seguinte, é uma continuadora dessas místicas aí que a gente está estudando da Idade Média, né? Nós vamos ver. Uma versão atualizada. Ivone de Guevara é uma das personalidades femininas no Brasil mais bonitas. E lutou contra a doença, lutou contra dificuldades, e com a resiliência ela venceu e vai vencendo, né? Quanta dificuldade que ela passou, né? E quando a gente vê o sorriso dela, aquele sorriso lindo, né? A doçura que vem de uma vida interior, isso é maravilhoso, né? Essa é uma excelente notícia, né? Bom, voltando à discussão, uma coisa interessante do McGinn chamá-la de evangelista, né? Ela fala no começo do livro, na abertura do livro, no prólogo do capítulo 1, ela fala: é o próprio Deus que fala. Você vê que audácia, né? É o próprio Deus que fala. Quem fala as palavras do livro é Deus. Isso faz lembrar quem? Até trouxe aqui Mestre Eckhart, Sermão Alemão, número 54, que ele fala dos bem-aventurados os pobres. E ele fala o quê? Eu vou ler, porque é tão bonito. Isso aqui, quando eu leio, a gente tem que quase ajoelhar para ler essa passagem do Eckhart. Ele fala o seguinte: quem não compreende a fala, ele está falando os seus discursos, né? Uhum. Muita gente não entende, porque a mística não é fácil. Tanto é que a Matilde fala que, para poder entender o livro dela, tem que ler 9 vezes. Que legal. Ela fala 9 vezes, está lá no livro, tem que ler 9 vezes. Então, o Eckhart fala, no Sermão 54, Sermão Alemão: quem não compreende a fala, não aflija o seu coração. Não nos preocupemos. É igual eu falo com o Grande Sertão Veredas. Se você tiver dificuldade de ler o Grande Sertão, não aflija o coração. Um momento lá, pelas tantas, você vai conseguir entrar naquele mundo. Então, diz o Eckhart: não aflija o seu coração. Pois enquanto o homem não se iguala a essa verdade, não compreenderá a fala. Para você compreender a fala, você tem que se igualar à verdade que está ali dita. Aí conclui: essa é, sim, uma verdade sem véu, vinda diretamente do coração de Deus. Mestre Eckhart. Maravilha. Que semelhança do Eckhart com a Matilde, né? Quer dizer, é o próprio Deus que fala. Se você não entende, não se atemorize. Essa verdade que eu falo pode ser difícil, mas vem diretamente do coração de Deus. Eu acho isso bacana demais. Por isso que ela fala que você tem que ler o livro 9 vezes. Por que 9 vezes? Porque é o número do coro dos anjos. Número do coro dos anjos. Para sugerir que, como a Bíblia deve ser constantemente meditada, o livro da Matilde também deve ser constantemente meditado. E aqui eu dou um recado para o meu amigo Volney, Frei Volney, da Orações. Opa. Ele estava falando comigo ontem na banca que eles estão com uma coleção de espiritualidade na Voz. Quem sabe não publicar o livro da Matilde, né? O livro da Matilde, que não está em português, seria uma oportunidade para Vozes, quem sabe, publicar e a gente poder ter acesso a essa preciosidade na nossa língua. Agora, é uma questão interessante, né, Faustino? Porque a ideia da meditação, uma das palavras que se usa para meditação, um dos momentos da meditação, é o ruminácio. Né? O ruminácio, vem de ruminar mesmo. Ruminar. Então, é você ficar, né, e fica, e fica, e fica, e fica. Então, essa ideia
da mística é essa ideia que tem que ficar, e tem que persistir, tem que voltar, e tem que ir, voltar, ir, voltar. Vai entrando, né, aos poucos, né? Bom, aí você me fez lembrar uma coisa muito bacana da mística sufi, mística islâmica, né? O nome ele, em árabe, é Hu, H-U-E, e fala Hu. E os místicos sufis, os que giram, né? Os derviches que giram, eles ficam falando Ru, 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 até saírem de si. Ruminar é um pouco interessante. É isso aí. A experiência é do Ru árabe, né? Uhum. Ru. Ficam repetindo Ru centenas de vezes até entrar em transe, né? E o ruminar nosso também tem essa ligação misteriosa, né? Sim, Diria sim. a Simone Weil, há uma ligação misteriosa entre os místicos, né? E esse ruminar nosso e o Ru da mística Legal. humana que expressa o nome de Deus tem uma sintonia muito, muito bacana, né? Muito legal. Bom, ainda que Matilde se veja como instrumento de divulgação pública da mensagem de Deus, na sua obra é Deus que fala. Para ela é impossível resistir a esse imperativo divino de transmitir a mensagem, mesmo correndo o risco, os perigos de perseguição, sobretudo para uma mulher, naquele tempo marcado pela cultura masculina, pela presença dos confessores masculinos, da teologia masculina. Então, a mulher não tinha lugar, e no momento que a mulher não tem lugar, aparecem as grandes mulheres, né? Isso é uma coisa muito bonita que ela vai explicar com a carta aos Coríntios, né? Deus escolhe os fracos, né? Para confundir os fortes. Isso ela vai mencionar essa questão. Então, eu queria chamar a atenção aqui para essa pretensão. A pretensão, né? Quer dizer, nenhum outro místico medieval apresentou a mesma pretensão que Matilde. Por isso que a Matilde encantou a Mary Jo, minha querida Mary Jo de São Paulo, né? Por isso que ela foi tocada por essa presença. E aqui eu cito uma passagem que não está no roteiro que eu mandei para você, porque isso eu não escrevi nunca nenhum artigo sobre a Matilde. Vou escrever mais tarde, mas ela é uma autora que eu nunca escrevi. A Maria José, sim, né? Mas aqui ela diz o seguinte, no prólogo ainda, a Matilde: neste livro, todos os aflitos e os confusos encontrarão conforto. Olha que beleza, né? Me fez lembrar o Teilhard de Chardin. No Meio Divino, o Teilhard de Chardin fala: eu escrevi esse livro não foi para as pessoas da igreja, foi para as pessoas que estão aflitas, que estão fora da comunidade, que têm dúvidas. Para eles eu escrevi o livro. Ela também, quer dizer, ela escreve para os aflitos e para os confusos. E eles encontrarão ali, neste livro, conforto. Né? Bacana essa imagem. Né? Como mulher, estava em desvantagem. Diz ela, Senhor, se eu fosse religioso homem, instruído, vai falar, se eu fosse homem. Mas ela, mulher, foi escolhida por Deus. E cita a primeira carta aos Coríntios, 1:27, para justificar: o que é fraco no mundo foi o que Deus escolheu para confundir o forte. Então, olha que beleza, né? Quer dizer, ela justifica com a carta aos Coríntios de São Paulo para mostrar justamente uma imagem de Deus, e uma imagem linda de Deus, que é o fluir. Deus é fluente. A essência de Deus é fluir. Né? Quer dizer, o âmbito, o âmago do pensamento de Matilde é o Deus fluir, é o Deus que flui, é o Deus que move, que é movimento. Aí me lembro de novo Gilberto Gil, né? O Deus movimento, que a gente falou na época do Gilberto Gil. E que requer um novo evangelho. Um novo evangelho que seja revelado por uma mulher em vez de um homem. E é o que ela se propõe fazer. Então,
ela abraça a feminilidade como um sinal de liberdade e poder. Bonito isso. Liberdade e poder. Eu falava para o meu filho, Daniel, que estará concorrendo lá na Paraíba para uma das vagas do concurso do IFET de Sociologia, e um dos autores que ele vai trabalhar é Durkheim. Eu falei, Daniel, você tem que falar da força dinamogênica da religião em Durkheim. Ele fala que o fiel é alguém que sente poder. Ou seja, a religião ela ressignifica o indivíduo. Isso a gente vê nos pentecostais, vê nas comunidades de base, vê no candomblé, aquela pessoa que é excluída no mundo, que chega na comunidade, é apoderada pelos espíritos e pelos deuses e transforma a sua subjetividade. Isso Durkheim chama de força dinamogênica da religião. Bacana isso. Então, essa ideia de poder, né? A experiência espiritual confere poder. Poder para quê? Para lidar com as dificuldades e vencer as dificuldades. A palavra agora do século, né, do 21, é a ideia do empoderamento. A religião faz isso, né? Ela empodera. Não é que ela te dá poder de Estado, não. Ela te empodera na sua vida, né, no seu cotidiano, né, na sua dinâmica, né? Nós vamos poder falar sobre isso, porque vai ter um encontro nosso sobre a religiosidade brasileira. Isso, a próxima já. Eu vou dedicar essa... É o que eu vou falar no curso de verão no CESEP em janeiro, é o que eu vou falar aqui também para você, é o mesmo texto que eu vou utilizar lá, né? Então, a severidade das barreiras masculinas criadas pela igreja, pela oposição da igreja às mulheres escritoras, ajuda a explicar a ingenuidade e a audácia que essas mulheres demonstravam na sua pretensão de serem ouvidas na sociedade daquele seu tempo. Então, é uma ingenuidade e uma audácia, uma artimanha, né? Uma capacidade de artimanha que é uma coisa bem mineira, né? Nós, mineiros, somos marcados pelas artimanhas, pelo jeitinho. E aqui eu trouxe para o nosso debate o que eu ajudo os meus orientandos que trabalham com a questão da mística feminina, né? O grande autor que eu trouxe aqui, está na minha estante ali, não vou querer levantar, mas é o Michel de Certeau. Michel de Certeau, cara fundamental. Michel de Certeau é um autor precioso e o livro dele chama-se Fábula Mística. Ele analisa os séculos XVI e XVII. Ele não analisa as místicas medievais, mas ele fala uma coisa muito importante analisando Teresa de Ávila. Ele fala sobre a tensão que existe entre o corpo que fala e a ordem da escritura. Muito bacana isso, né? Quer dizer, a ordem da escritura é masculina e o corpo que fala é feminino, né? Sim. Então há uma tensão. O espaço católico é masculino, o espaço da hermenêutica é masculino, então as mulheres estão excluídas. Então, o que acontece? São os homens, os literatos masculinos, que dominam a ordenação e examinam o produto, o livro. Então, entre a ordem da escrita e o seu apreço, todos os dois masculinos, desvela-se o ato feminino de falar. Olha que bonito. Então, o ato feminino de falar quebra a barreira da ordem da escritura masculina. Isso é muito interessante, né? E muitas vezes ajudados por confessores mais abertos. Confessores homens mais abertos, né? Então, essa é a grande chave que o Michel de Certeau lança nesse livro para mostrar que a palavra feminina se insinua na delimitação masculina da escritura. Eu quero repetir, que é tão bonita essa frase do Michel de Certeau, né? A palavra feminina se insinua na delimitação masculina da escrita. É lindo, né? E o Michel de Certeau é uma figura que hoje está um pouco à margem,
mas que teve um papel fundamental ali nas vésperas do Vaticano II, né? E logo depois, também nos anos 60, nesse trânsito, né, da abertura do cristianismo para o diálogo, que a gente vai chamar hoje do diálogo interconvicções, né? Ele é um profeta nesse sentido. Aliás, você recebeu as questões, vai trabalhar, né? Então, tá ótimo. Nós estamos montando um número especial do IHU Online sobre diálogo de interconvicções, e eu convidei o Mauro para participar com a gente lá desse grupo. O IHU, para quem não sabe, é o Instituto Humanitas Unicinos, IHU, dos jesuítas, lá do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, da Universidade lá do Vale do Rio dos Sinos, e eles são um polo irradiador do que tem de melhor e mais fronteira no pensamento dentro do cristianismo e no diálogo contra as religiões. Eles estão profundamente vinculados com o pensamento do Papa Francisco, que é lá que repousa, que está lá as orações interreligiosas que o Faustino coordena e que são a fonte para Sumaia Fuad fazer o Paz e Bem do sábado, sempre muito maravilhosa. Então, quem quer saber de para onde vai o mundo, para onde vai a discussão, para onde vão as conversas importantes hoje, tem que acessar o site do IHU. Fundamental. E é interessante a gente saber que hoje é dia de Santo Agostinho de Hipona, né? Exatamente. Eu escolhi a oração de amanhã, de sexta-feira, uma das orações mais lindas das Confissões de Agostinho. Então, amanhã nós teremos as orações do Agostinho de Hipona. E eu queria chamar a atenção do IHU, que não é só para o diálogo das religiões, mas é uma análise de conjuntura que se faz diariamente. Sim. É só botar aí IHU Notícias, que vocês vão ter o que há de melhor hoje, dos coisas melhores no Brasil de análise de conjuntura, né? de captação de textos, de atualização, de reflexão, e o IHU faz, e o papel importantíssimo do Inácio Neutzler, meu grande amigo, que coordena o IHU. Né? Ele acorda às 3h30, 4 da manhã, para dar conta de todo o trabalho, é como mais ou menos o Mauro. Dois têm esse papel assim, muito importante. Mas voltando a Matilde, né? Então, ela se sente um instrumento especial de Deus. E ela diz, me ordenaste a escrevê-lo, ou seja, o livro. Né? E Deus disse, minha cara, não se entristeça muito. Ninguém pode queimar a verdade. Não, né? Ninguém pode queimar a verdade. Vai, escreva. Né? Ninguém queima a verdade. As palavras representam a minha admirável divindade. Então, assim, é um evangelho, né? As palavras que estão no livro representam a minha divindade. E um papel muito importante vai ter no livro a Trindade. Ela fala muito da Trindade. Eu até coloquei aqui uma expressão. Ela fala o seguinte, o pergaminho branco é a humanidade da segunda pessoa. As palavras escritas é a maravilhosa divindade do Pai. E o som das palavras é o Espírito vivente. Que lindo. A Trindade. Então, a essência de Deus, como fluente, é a Trindade. Ou seja, um símbolo central para ela, né? O fluir, que requer esse novo evangelho e que seja revelado a uma mulher em vez de um homem. Então, ela diz a Matilde, abraça a sua feminilidade como um sinal da sua liberdade de poder. Ela vai dizer, as mais altas montanhas da terra não podem receber as revelações de meus favores, porque o dilúvio do meu Santo Espírito flui por natureza montanha abaixo. Então, a menor das almas, e ela se considera a menor das almas, aliás, os místicos sempre vão se considerar a menor das almas. O Leonardo Boff, quando assina, ele sempre fala o menor dos irmãos, né? O seu menor dos irmãos. É uma tendência nossa de reconhecer a nossa pequenez, né? A nossa contingência, e assinar como pequenos. Então, a menor das almas é filha do Pai, irmã do Filho e amiga do Espírito. Quer dizer, a menor das almas é esposa da Trindade, da Santíssima Trindade. Né? Muito bacana essa... Imagens riquíssimas dela, né? Essa imagem ao redor das palavras, e agora essa imagem da constituição da família. Nossa, muito bonito.
Essa é a ideia da esposa, está lá no livro 2, 22. Né? Como lembra o McGinn, nenhum místico medieval apresentou essas mesmas pretensões, né? Quer dizer, a autoridade. As 4 evangelistas que o McGinn sinaliza, vou citar aqui agora, Matilde, Radevish, que nós não falamos sobre ela, mas podemos falar mais à frente, Radevish, Ângela de Foligno, que também não falamos, e Marguerite Porret. Essas são as 4 evangelistas. Matilde, Radevish, Ângela de Foligno e Marguerite Porret. Então, a luz que emana de Deus contém numerosos relatos de visões, manifestações, visualizações de muita complexidade, tanto na apresentação como no conteúdo. São narrativas visionárias, visões espirituais, simbólicas. Trata-se o livro de um recital visionário. Assim como ocorrerá mais tarde com Teresa de Ávila, também na Idade Média haverá uma preocupação em distinguir visões, se é de Deus ou do demo, se é de demo ou do Deus. E qual que é a chave que a Matilde dá para falar que as visões dela são de Deus e não do diabo? Achei lindo isso. Ela fala: o modo que você tem de saber se a visão é de Deus ou do diabo é o gosto celeste das visões. Né? O gustus celeste, né? Quer dizer, o gosto celeste. Se tem um gosto celeste, no sentido de saboroso, espiritual, esse é um critério importante para saber que a visão é verdadeira. A gente sabe, mas eu nunca falei sobre Teresa de Ávila aqui, é uma autora que eu estudo muito também. Teresa de Ávila vai definir também critérios, talvez seja uma das mais importantes místicas que trata do discernimento espiritual. Como é que você faz o discernimento que a sua visão é de Deus e não do diabo? É uma grande especialista nisso, a Teresa de Ávila. Mas Matilde vai falar de 3 estratégias. E aqui eu sigo o roteiro do McGinn. Primeiro é o caráter confessional. O livro de Matilde tem uma dimensão de guia para os cristãos e amigos de Deus. Então, um caráter confessional. Primeira estratégia. Segunda, o caráter dialógico. Deus fala diretamente a Matilde e ao leitor, na sua variedade de vozes. Como diz o Papa Francisco, a pluralidade é bela, né? Essa ideia que o plural é belo. E a terceira estratégia, o uso da poesia. Ela vai se utilizar da poesia, assim como Radevish e outras místicas do século XIII, para poder falar. E você usa a poesia quando a prosa não dá conta. Assim, João da Cruz, né? João da Cruz fez o canto espiritual, as irmãzinhas não entenderam, e ele teve que fazer prosa para poder ajudá-los a entender, porque a poesia é pura, a poesia esbarra E aqui eu cito o von Balthasar, grande teólogo von Balthasar, Hans Urs von Balthasar. E ele fala: a razão pela qual certos místicos escolhem a poesia como seu modo de expressão tem a ver com os modos como a poesia testa e subverte a linguagem ordinária. Quer dizer, a poesia subverte a linguagem. Isso é o bacana do Balthasar. O que não é bacana do Balthasar? Que ele vai falar lá pelas tantas, que eu citei aqui, o centro do ato místico está além do centro do ato poético. Eu discordo radicalmente disso. Você não pode falar que a poesia mística seja superior a uma poesia de Mallarmé, ou de Rimbaud, ou de Baudelaire. Eu acho que essa é a centralidade que há nos teólogos cristãos, de achar que a poesia mística cristã é algo mais do que a poesia. Isso é um equívoco que o von Balthasar, como bom cristocêntrico, caiu. Né? Isso é um defeito da nossa linguagem,
de colocar o cristianismo como um polo além. Então, a mística cristã vai ser além da poesia, é um equívoco. Por isso que, nas orações interreligiosas, eu não distingo mística de poesia. Né? Não distingo. Elas estão ali, né, Faustino? Todo místico acaba, em algum momento, escorregando para a poesia, porque é isso, né? Tá além, né? Tá além da descrição racional da prosa, né? Mas a poesia mística é poesia. Não tem que É. colocar acima dos outros poetas seculares. Sim. Isso talvez pode ser um dos temas da conversa sua com o Eduardo Losso, né? Sim. É professor de teoria literária, então vai ser interessante. Mas nós estivemos aqui com você, né, Faustino? Se a gente examina as letras, por exemplo, do Gilberto Gil, é poesia mística, né? E é poesia. É poesia. Né? E é poesia mística também. A poesia tem a sua dignidade peculiar, né? Sim. Não tem que ser designada cristã ou religiosa para ser a mais, né? Não tem isso. Né? Eu acho que é um salto que a gente tem que dar. Bom, então o emprego da poesia indica o quê? O momento que a Matilde entra com a poesia e larga a prosa é um momento de elevada emoção, como, por exemplo, no livro 4:12, né? Quando ela fala do mais fundo mergulho. Quando mais fundo mergulho, mais doce eu bebo. Bacana essa imagem do mergulho, né? O Rumi também falava isso, né? Quanto mais você desce ao poço, mais o balde enche d'água. Né? O balde só se enche d'água quando chega no fundo do poço. Né? Olha que imagem bonita essa, né? Para você encher o balde d'água, você tem que fazer o balde descer no poço. Né? Então, é um momento de elevada, de inspiração elevada. Então, falar de Deus e na voz de Deus com uma novidade, com uma variedade. Por isso, ela vai utilizar 3 imagens bonitas que eu vou citar aqui. O fluir, que é o Vlissen, o cortejar ou brincar, que é o Minspillen, e o mergulhar, que é o Zinken. Então, é fluir, cortejar, mergulhar. Primeiro, fluir. Fluir de todas as coisas de Deus. Ela já tinha uma imagem que já tinha sido usada pelos místicos anteriores para indicar a questão da subida da alma para Deus. Deus flui interiormente como trindade. Deus flui como resposta. A alma deve pairar por um tempo, mas deve finalmente mergulhar abaixo e consumir-se totalmente para alcançar a união mais profunda com Deus. Então, essa ideia aqui, eu cito uma passagem da Matilde. Devo voar com as penas das pombas. Devo pairar em todas as coisas acima de mim. Quando estiver totalmente exausta, então retornarei de novo. Como então serei acolhida por quem olho humano algum viu, orelha humana jamais escutou, boca humana jamais conseguiu expressar. Então, o fluir como atividade incessante da Trindade, o símbolo da luz, do fogo, da fonte, para descrever Deus. Ou então, como fala Teilhard de Chardin no Meio Divino, né? Deus é eterna descoberta e eterno crescimento. Então, a Trindade bem comparada com uma harmonia musical. Matilde chega a conduzir o leitor a ir até dentro da vida da Trindade. A gente falava aqui na semana passada, se não me engano, retrasada, né? Que o próprio Eckhart, quando fala da relação entre Deus e deidade, ele fala: se Deus quiser entrar no fundo da deidade, ele tem que romper com todas as suas propriedades. Não pode ser nem pai, nem filho, nem espírito. Então tem que ir nu. E essa ideia vai aparecer aqui de forma muito bonita na Matilde também. Ela diz o seguinte: eu sou uma... A ideia que volta sempre, né? Faustino, você tem trazido isso todo momento, né? Não existe mística sem despojamento, né? Claro. Sem o aniquilamento, né? Despojamento, né? Então, aqui se diz, né? Eu sou uma fonte transbordante que ninguém pode obstruir, mas alguém pode facilmente obstruir o coração. Então, o que o despojamento faz? Ele não deixa o coração se obstruir. Né? Por exemplo, você pode obstruir o coração com um pensamento vão, sim, e aí a divindade jamais descansa continuamente. Aí você rompe o fluir.
E aqui eu lembro do Riobaldo, Tatarana, do Grande Sertão Veredas. Quando você corta o escorrer, o fluir, você abre espaço para o demônio, né? Deus é fluir, o demônio corta o movimento. Quer dizer, o demo é como a interrupção do fluir. Então, é muito bacana isso, quando ela fala, então, que você pode, por motivos de apego, de orgulho, de obstinação, você pode obstruir o coração e não conseguir perceber o fluir de Deus. É isso aí. Bom, chamo aqui a atenção para um ponto importante, que é a visão positiva de Matilde com relação ao corpo. O corpo, a carne, o osso, a alma, né? A alma, com sua carne, consegue participar da mais alta união com Deus, superior à dos anjos, diz Matilde. Quer dizer, o ser humano, por causa do seu corpo, vive uma experiência do divino superior à dos anjos. Então ela diz, aí o olho brilha no olho, o espírito flui no espírito, a mão toca a mão, a boca fala a boca, o coração acolhe o coração. É o que aconteceu lá no seu encontro com Lula, não é isso? Sim. O olho fala para o olho, a mão toca a mão, o coração fala para o coração. É isso que a Matilde está chamando a atenção aqui. Né? Fantástico. Da beleza, né? Ou seja, há uma singularidade do ser humano que o faz superior aos anjos, porque tem a corporalidade. E Santa Teresa vai falar, nós não somos anjos, nós temos um corpo. E é esse corpo que fala, é esse corpo que escreve, é esse corpo que dança e é esse corpo que louva a Deus. Então, esse é o primeiro elemento do fluir. O segundo movimento é o jogar, é o brincar. Então, a inabilidade do espírito humano para gozar desses momentos de contato estático com Deus, brincar com Deus. É o que eu falava para você do Rubem Alves, né? Jogar o peão. Na fase final da vida, você está para além da política, para além da teologia, e você começa a brincar como criança, né? Você volta a ser criança. São Bernardo vai dizer, um dos sermões do Cântico dos Cânticos, rara hora e breve tempo. Rara hora e parva mora. Ou seja, esses momentos de brincadeira com Deus são momentos que acontecem em tempos especiais. Nós vimos aqui com Ernesto Cardenal, né, quando ele falava, de repente, a alma sente a sua presença numa forma em que não pode equivocar-se, e com tremor e espanto exclama, tu deves ser aquele que fez o céu e a terra. E quer esconder-se, desaparecer dessa presença, e não pode, e exclama, não me faças gozar mais se me amas, porque eu morro. Isso é a breve hora e o breve tempo, o momento de brincar com Deus, de estar. E isso, então, e Deus aqui é visto por Matilde na sua figuração feminina de Mine, M-I-N-N-E, como falavam as outras beguinas, né? Quer dizer, a Matilde não fala com tanta frequência, mas ela utiliza dessa categorização, né? Na compreensão de Mine nas suas variegadas formas, né? Que pode ser na personificação da Senhora Amor, do amor como força ativa pela qual participamos e retornamos a Deus. Então, essas variadas formas e funções de Deus. Mas, sobretudo para Matilde, ela preferia a função da esposa ávida, daí suas descrições eróticas e desembaraçadas da relação com Deus. Esse aqui é um ponto nodal da nossa fala aqui hoje. Ela dizia que jamais iria moderar-se. Há um uso direto e desembaraçado das descrições eróticas para falar de Deus. Ela diz, por exemplo, no livro 1, número 44, um dos mais bonitos de todo o livro dela, ela fala, quando a alma se acerca... Aqui eu vou ter que ler o Meguin, porque ele fala
de forma muito bonita isso, sintetiza de forma muito bonita. Ele fala aqui: finalmente, no quinto ato, a alma vai para o quarto secreto da invisível divindade, onde encontra o leito e a morada do amor. O Senhor lhe pede que tire suas roupas, dizendo: Senhora alma, tu estás tão inserida em mim que não pode haver entre ti e mim a menor coisa. As virtudes externas devem sair. Só as virtudes interiores do nobre anseio e do desejo insondável podem permanecer. Ou seja, a alma tem que estar nua. Então o Senhor diz: pare, senhora alma, deveis estar nua. Para entrar no leito de Deus, há que se despojar do temor e da vergonha e de todas as virtudes exteriores. E complementa: só aqueles que, por natureza, vivem no amor devem eternamente excitar-se. É quando, então, ocorrerá um bem-aventurado silêncio, que acontece no leito amoroso também, né? Sim. Então, a amada, para poder encontrar o amado no leito nupcial, tem que estar nua, despojada de todas as exterioridades, de todos os esquemas e todas as propriedades. Isso a Marguerite, a Matilde vai colocar de forma muito bonita. Ela vai dizer: não posso doar toda a minha confidência, a não ser que queira, pobre e nua, colocar-se nos meus braços divinos. Diz Deus, né? Não posso doar toda a minha confidência, a não ser que queira, pobre e nua, colocar-se nos meus braços divinos. E ao fim e ao cabo, né, o cume da mística, e aí você citou o grande São Bernardo, né, com a obra dele que é, de fato, seminal, que é a obra dele sobre o Cântico dos Cânticos, né, que está no Cântico dos Cânticos, é esse encontro amoroso com uma conotação do cume, né, da relação sexual, né, que une dois corpos que, a partir daí, extravasam e depois repousam no silêncio. É muito bonito mesmo. O São Bernardo vai falar, né, utilizando o Cântico dos Cânticos: me beije com o beijo da sua boca, né? Essa imagem do beijo. Bom, e a terceira estratégia é o mergulhar, né? O domínio da linguagem de amor que Matilde possui a distingue como uma das primeiras vozes da história da mística erótica do cristianismo. Ou seja, essa ideia de pairar dentro de Deus. Essa que eu quero. Isso é o mergulhar, né? Pairar dentro de Deus, deixar-se jogar dentro de Deus. Essa experiência, então, fundamental do mergulhar, e que tem também uma certa experiência de estranhamento de Deus. O amado traz simultaneamente uma alegria que é incomum, incompreensível. É temor e é tremor, né? Como fala o Rodolfo Otto, né? Então, Matilde lembra que humildade, dor e estranhamento de Deus são realmente o caminho para Deus. Humildade, estranhamento, né? E dor. E ligado ao estranhamento, a necessidade de aceitar a dor. Aqui, por exemplo, a gente lembra da Etiílias, né? Aceitar a dor e até o estranhamento. Foi curioso ontem na banca que, quando o Frei Volney foi examinar, ele falou assim: essa dissertação é impressionante, porque ela traz uma história dramática. A gente não vê isso nos místicos em geral. Essa mística Etiílias, ela traz uma experiência que é dramática, de viver a experiência de Deus num ambiente nefasto de um campo de concentração. Então, a experiência da dor, né? Do Cristo kenótico na cruz, sofrendo, morrendo, se esvaziando, sentindo-se abandonado pelo próprio Pai. Então, esse mergulho é uma aniquilação também, é uma segunda morte, né? Essa morte é a morte mais difícil que a morte física. É a morte do despojamento, do aniquilamento, para poder viver a experiência de integração com Deus. E aí eu termino dizendo, com a ideia da cruz, né? Tema que se torna mais forte nos últimos anos de Matilde, que ela já estava doente, e coloca a chave na mão de Cristo para abrir o céu
aos pecadores. E aqui a gente lembra o Grande Sertão Veredas, eu encerro com isso, quando lá o Riobaldo fala: o que a gente quer é céu e não ódio. Então a gente tem que vencer o ódio para abraçar o céu. Eu aqui falando de estar inebriado e maravilhado, emocionado, e minha voz é emudecida. Muito, muito forte, Faustino. Não conhecia a Matilde, maravilhosa, maravilhosa, realmente. Quem sabe um dia eu não conheço a sua amiga e ex-orientanda, Mary Jo, Maria José. Mary Jo. Mary Jo. Certamente você vai conhecer no Encontro de Místico ano que vem, que você virá, certamente. Vamos estar juntos. Mas quem sabe antes você não faz uma conversa com ela também. Pode ser, ela é muito boa para a mística feminina. Vamos vir aqui no Paz e Bem, porque acho que essa questão da centralidade do feminino ocupa-me cada vez mais, né? A gente teve 2 encontros com a Ialorixá Adriana de Nanã aqui, e me impressiona demais a absoluta centralidade, a liderança do feminino no candomblé, né? É muito forte. Talvez eu dou uma dica. Uma das 4 evangelistas que não foi tratada aqui foi a Hadevish. Uhum. A Maria José é uma especialista de Hadevish. Pronto. Né? E essa coisa muito forte, né? Na virada do primeiro para o segundo milênio, do primeiro para o segundo milênio, a gente vai ter uma explosão da mística do feminino, né? Muito forte isso, né? Muito forte, né? As 4 evangelistas, né? A Matilde, a Hadevish, Ângela de Folinho, a Marguerite Porrete, mas logo na abertura do segundo milênio, a gente vai ter a grandiosa a Hildegard de Bingen, né? Fantástica, né? Gertrudes de Hefta. Não falei. Uma sequência de mulheres, né, Faustino? Eu não falei uma coisa interessante que eu postei semana passada no Facebook que causou muita impressão. A visão ousada de Delgarda sobre a feminilidade e o direito ao prazer sexual feminino. Foi uma primeira mística a falar sobre a importância do prazer da mulher e do orgasmo feminino, né? Ela dizia: o prazer da mulher tem um calor agradável e suave. Então, você imagina a ousadia, né? Lindo. Das mulheres falando do direito ao prazer feminino naquele tempo, né? E Hildegard de Bingen, que é a precursora de todas essas aí, ali na abertura do segundo milênio, ali ela é de 1000 e pouco. Legal. Vai, Faustino, obrigado, muito bom. Semana que vem, gente, nós vamos sair do ambiente das místicas do medieval, da Idade Medieval, e vamos saltar para o ritmo encantado das religiões no Brasil. É isso aí, né, Faustino? É, que vai ser o tema do meu curso do CESEP, curso de verão, em janeiro. Quem sabe nós vamos nos encontrar lá em São Paulo, junto com Oscar Beoso, que é uma das figuras mais luminosas que nós temos no Brasil na história. Um dos mais relevantes historiadores da Igreja Brasileira e uma referência. Esse curso do CESEP é um curso que a Igreja promove anualmente e vem lideranças, né, das comunidades de base do mundo e do país inteiro para se formarem, né? Ficar ali durante 3 dias em processo de intensa formação, é muito bonito. Funciona no TUCA. No TUCA, né? Na Pontifícia Universidade Católica, na PUC de São Paulo. Faustino, valeu! Obrigado, homem. Alegria, obrigado. Paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem. Todo mundo, muito paz e bem ao longo desta semana. E, ó, segura aí, que semana que vem tem mais Faustino Paz e Bem. Obrigado.